Olá, turminha, boa tarde. Estamos aqui com mais uma quinzena de atividades. Atividade estas que vocês já estão com elas em mãos para responder. Logo, logo a gente está chegando, né, na escola presencialmente, se Deus quiser. Falta só um pouquinho. Mas enquanto ainda não chegou, vamos responder a esta atividade com muito carinho. Não esqueçam de assinar o nome de vocês, tá bom? Vamos falar sobre o quintismo. Que o quintismo foi uma escola literária que esteve presente no Brasil, mas também em Portugal. E é uma importante fase da história da literatura desses dois países que eu acabei de falar, apesar de ter se expressado de modo diferente em um e em outro. No Brasil, ele designa o conjunto de textos e autores no período colonial, na época que o Brasil fazia parte da colônia, compreendendo os 3 primeiros séculos, desde a conquista portuguesa, dividido em duas vertentes, uma caracterizada pela ocorrência de textos de informação e outra pela ocorrência de textos de caráter catequizador. Esse período inicial de germinação das letras no nascente território brasileiro é de fundamental importância para se conhecer a história do país e sua tradição literária. Já em relação a Portugal, o quinhentismo manifestou-se em uma produção literária voltada à expressão clássica, ou seja, foram produzidas obras que retomaram temáticas e estéticas grego-latinas aos moldes do que propunha o Renascimento. Agora, o contexto histórico do quinhentismo. Nos primeiros 3 séculos do Brasil, a vida social e, consequentemente, a esfera econômica e cultural desenvolveram-se em torno da relação entre a colônia e a metrópole. Essa relação deu-se de modo que a colônia fosse extremamente explorada pela metrópole, o que fez com que a preocupação imediata dos primeiros colonos, ou seja, habitantes do território, fosse ocupar a terra, explorar o pau-brasil, cultivar a cana-de-açúcar, extrair o ouro, enfim. Essa postura exploratória foi determinante para que houvesse no território núcleos urbanos surgidos a partir dos ciclos de exploração dessas matérias-primas que eu acabei de falar. Assim, formaram-se no Brasil ilhas sociais, mais precisamente as seguintes: Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Paralelamente à exploração econômica, que foi o centro propulsor desses núcleos, havia dentre seus habitantes aqueles que manifestaram por meio de escrita os primeiros ecos da literatura do Brasil, ou seja, as primeiras manifestações, embora tímidas, do pensamento da elite intelectual. Vamos ver um pouquinho das principais obras e autores do texto de informação, que eu falei lá no comecinho. As principais produções do Brasil colônia, escritas no século XVI e XVII, categorizadas como informativos, são um que a gente já conhece, né? A Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Ao rei Dom Manuel, falando sobre o descobrimento de uma nova terra, que no caso seria o Brasil. A outra seria o Diário de Navegação de Pedro Lopes de Souza, o Tratado da Terra do Brasil e a História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil, né? Antigamente era Terra de Santa Cruz, foi chamada no início da descoberta. Outro foi a narrativa epistolar e os tratados da terra e da gente do Brasil, do jesuíta Fernão Cardim. O Tratado Descritivo do Brasil também é considerado um texto de informação. Os Diálogos das Grandezas do Brasil, de quem escreveu foi Ambrósio Fernandes Brandão. As Duas Viagens do Brasil, A Viagem da Terra ao Brasil, A História do Brasil, de Frei Vicente do Salvador. Então, estes foram os textos da época do quinhentismo que ficou marcado como texto de informação.
Agora, realize a atividade com capricho. Número 1, leia o contexto histórico sobre o quientismo e relata o que você entendeu. Então, você vai ler novamente o que eu expliquei, vai ler aquele texto, aliás, vai ler o texto que eu expliquei agora há pouco, para você escrever com suas palavras o que você entendeu sobre o quientismo. Eu coloquei 3, 5 linhas, mas não é necessário você escrever 5 linhas não, tá? Pode escrever menos. E também pode escrever mais. É só escrever no seu caderno. Aí vem a 2. A questão da 2, vocês vão ler a questão da 2 e depois vão escolher uma opção para marcar. E essa 2 está bem fácil. Aí vem a 3, que é um poema de José de Anchieta, tá? Depois que vocês lerem, vocês vão escolher uma opção também. Vem a 4, vocês vão observar essa charge, né? Bem direitinho, que diz ela. Depois vão escolher uma para marcar. E a questão 5, 6, o restante das questões, vocês têm aí algumas fotografias, algumas imagens, tá? A 5 e a 6. Você vai ler a questão 5 e vai escolher a fotografia para você marcar. A 6 do mesmo jeito, tá bom? Só que a 6 você vai escolher a única imagem que não se refere ou que não exemplifica o período da literatura brasileira conhecida como quinhentismo. A única tem uma aqui que não se refere ao quinhentismo. Tá muito fácil, né, gente? Então, beijo para vocês. Não esqueçam, respondam com muita cautela, com muita dedicação, tá? Se dediquem bastante. Não precisa mandar foto não, tá bom? Eu vou pegar na escola para fazer correção, então não precisa mais mandar foto não. Beijo.